Oi, Diego, um prazer falar contigo. Eu estou aqui na FBV para falar sobre branding na era da disrupção, um tema super importante para todas as empresas e indústrias. A ideia aqui é compartilhar um pouquinho dos conceitos que a gente tem estudado e pensado para os clientes da agência sobre 10 dimensões, são 10 perspectivas que a gente acha que são super relevantes para as marcas considerarem nesse contexto de super desafio em relação à disrupção de todas as indústrias. Como exemplo é o posicionamento de marca, que é uma parte essencial para a estratégia de longo prazo que as empresas acabam esquecendo de alinhar e de tratar de uma forma consistente, pensando somente na inovação no curto prazo. Então, a grande reflexão aqui que eu vou fazer hoje é sobre essa questão de um foco no curto prazo em função da necessidade de inovação que as empresas estão tendo e elas acabam esquecendo a visão do longo prazo. Então, a ideia é fazer uma provocação para que as marcas, para que as empresas pensem no curto prazo, na inovação, mas não esqueçam do longo prazo da sua estratégia de marca para ter uma perpetuação do seu negócio. Um outro exemplo bacana que a gente quer dividir também é sobre a experiência de marca das pessoas que frequentam as lojas, não só no contexto online, mas também no contexto físico. Estive recentemente em Chicago e pude acompanhar várias marcas que estão realmente desenvolvendo ações muito diferentes, muito relevantes para os seus clientes e inovando com diversas formas de engajamento, de personalização. Então, realmente, as empresas estão se reinventando para criar novas experiências para os seus consumidores. Um outro ponto muito importante também é a questão do propósito que as empresas têm que alinhar, ou seja, o propósito ele alinha, ele define toda a orientação de posicionamento, de identidade de marca, e é essencial também organizar esse ponto para as empresas terem uma perpetuação do seu negócio. Um outro exemplo também bem importante que a gente tem considerado muito na estratégia dos clientes é sobre a criação de valor no contexto digital. Existem 3 grandes pilares da criação de valor no contexto digital. O primeiro pilar é a questão de preço, de custo, onde as empresas digitais estão conseguindo oferecer um custo, uma oferta bem mais em conta para o consumidor. O segundo pilar é o pilar da experiência. As marcas digitais que têm uma operação online, elas conseguem promover uma experiência superior para os seus clientes. E o terceiro pilar é o pilar da plataforma, que é um pilar onde as marcas digitais, com experiência digital, conseguem criar um efeito de rede, ou seja, é um valor maior para quem está oferecendo o serviço e um valor maior para quem está consumindo esse serviço. Então, com esses 3 pilares, as marcas digitais conseguem criar a disrupção combinatória. Os 3 pilares criando uma disrupção e criando muito valor para quem vai utilizar esse serviço. Então, diante desse contexto de disrupção, as empresas vão precisar se transformar constantemente. E a gente acredita que existe uma formulinha para organizar esse pensamento. E essa fórmula é o T, que é a transformação, que é igual ao D, que é um desejo de mudança muito grande, o V, que é uma visão sobre todo esse processo, e o P, que é o processo que tem que ser implementado para realmente engajar toda a equipe nessa transformação. Então, é o T igual ao D, V e P. E, com isso, a gente consegue alinhar todos esses elementos de branding e disrupção para tornar as marcas mais relevantes nesse contexto super desafiador. Muito obrigado. Oi, Diego. Estamos aqui diretamente da Fiergs, na FBV, para falar com o Daniel Skrovonsky sobre branding na era da disrupção. Será um evento aí para 100 lojistas associados do Cindy Lojas e também comentar um pouquinho sobre ontem a nossa abertura da FBV, uma feira com várias atrações free para os lojistas de Porto Alegre, esses lojistas que estão vindo aqui entender do varejo em tempo real, como nós estamos chamando, que possam acompanhar a Trend Store, que possam ver a RS Moda, a nosso espaço para franquias. Nós temos 3 palcos com palestras grátis. Então, simplesmente estar aqui dentro é uma imersão
no varejo. Então, hoje, estamos fazendo esse evento aqui para os nossos lojistas e espero que seja um momento de muita troca aqui para o nosso grupo. O dia de ontem, então, Luciano Hang falando para nós as dificuldades de empreender aqui no Rio Grande do Sul, colocou mais de 1000 pessoas para assisti-lo, 1h30 de palestra com um assunto excelente, principalmente ele falando muito sobre a forma dele gerenciar, de fazer gestão com as suas equipes, um empreendedor falando aí em 10 lojas no Rio Grande do Sul, quer continuar crescendo, ocupar o Brasil todo com as suas lojas. E depois palestra com o Rick Chester, que motivou e também, principalmente, deixou muita gente com lágrimas nos olhos, porque realmente ele foi um empreendedor, saiu lá com R$10 vendendo água em Copacabana e hoje ele é o rosto do Santander, por exemplo. E Cris Guerra, uma influenciadora. Nós tivemos vários, Felipe Leal, da Startse, auditórios lotados, um movimento enorme na nossa feira. Então, o gaúcho, o brasileiro, ele é extremamente engajado, comprometido com o seu negócio e tem que entender que visitar uma feira também é se comprometer com o seu negócio, porque é a oportunidade de tangibilizar, de tocar uma nova metodologia, uma nova tecnologia. A Trend Store Senac está aqui com mais de 20 tecnologias que o lojista pode consultar, pode se aproximar. E, além disso, na volta da Trend Store, existem os expositores que estão com essas mesmas ferramentas. Então, você pode visualizar e encontrar aqui um problema que é para você um problema que já é uma solução. Então, venha para a FBV, aproveite esse momento. São 3 dias. Um abração. Mais uma vez aqui no programa do Diego Casagrande, falando sobre a FBV 2019. Tivemos abertura no dia 28, ontem de manhã, com o Teatro do SESI lotado, um sucesso total. O Cindy Lojas fica muito feliz com essa participação do público gaúcho e brasileiro, porque tinha gente aqui do Brasil inteiro, do Pará ao Rio Grande do Sul. Então, realmente, a FBV está se tornando um grande sucesso brasileiro. Um trabalho que toda a equipe do Cindy Lojas, a comissão da FBV, enfim, nossos colaboradores internos do Cindy Lojas, tem realizado com muito empenho para que esse evento tenha esse sucesso total. Estamos muito felizes com esse início, com esse primeiro dia. Esperamos que nos próximos 2 dias, no dia 29 e 30, também tenhamos esse público lotando nossos auditórios das palestras do Congresso Brasileiro do Varejo, que acontece paralelamente à nossa FBV. São mais de 90 expositores. Para quem ainda não visitou a feira, é muito importante vir. É uma imersão no varejo brasileiro. Tem muita coisa de inovação, tecnologia. Temos, junto com a FBV, a nossa RS Moda, para quem é do ramo de moda. Tem muita novidade dentro da feira, porque os expositores possam mostrar para vocês. Então, é um momento muito, muito importante para fazer uma imersão no varejo do Rio Grande do Sul e do Brasil, para que a gente possa atender melhor nossos consumidores nas nossas lojas. Está muito bonito, com todos os expositores, com muita tecnologia, muita inovação, como já falei antes, com muita novidade para todos os nossos varejistas. Muito obrigado. Segundo dia da FBV, depois de um primeiro dia com uma programação intensa com a palestra do Luciano Hang, que falou do que é possível, que tudo é possível, basta que se queira, foi de uma importância muito grande. Uma frequência de público muito boa, nós estamos satisfeitos, e palestras maravilhosas. Nós tivemos a palestra também do Rick Chester, do Gustavo Schifino, do Rogério Bono, várias palestras que trazem para o lojista aquilo que acontece e que vai acontecer no varejo. É muito importante que o comerciante saiba que hoje o seu negócio não é mais só comprar e vender. Tem coisas no meio. No meio tem que ter propósito, tem que ter ideais, tem que mostrar sustentabilidade da empresa, o que a marca oferece, desde a pequena empresa à grande empresa. O consumidor, ele quer saber o que está comprando e quer ter a certeza que está comprando um produto bom e que vai lhe agregar valor.
Então, para isso, nós precisamos nos qualificar. Esse é o propósito e a intenção da Feira Brasileira do Varejo. Palestrantes dos melhores a nível de Brasil estão aqui, estiveram ontem, estarão hoje, estarão amanhã. É uma época de qualificar-se, de adquirir conhecimento, porque às vezes uma ideia, um pequeno negócio pode se transformar num grande negócio. Ou se quiser continuar pequeno, mas que continue fazendo coisas que agreguem valor ao seu negócio. E é isso que nós temos aqui na Feira Brasileira do Varejo, hoje com mais um Café com Lojista, com o Daniel Skomroski, falando sobre o mercado digital, falando sobre as coisas que acontecem no dia a dia e que parece que são coisas do outro mundo. Não, o digital, a tecnologia hoje ela está bem acessível, desde que as pessoas e as empresas, as pequenas empresas saibam como usar e da forma que usar, se torna barato e vai agregar valor nos seus negócios. Nós temos as redes sociais, nós temos o Instagram, nós temos várias formas de comercializar os nossos produtos hoje. E por isso também as pessoas têm que entender que esse é um evento grande, não é só do Cindy Lojas, é um evento que é de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul e que agrega valor para o Brasil inteiro. Nós temos visitantes de todos os estados da federação vindo aqui e levando para os seus negócios o conhecimento. E é isso que nós precisamos e é essa a intenção de atingir os nossos objetivos, qualificar, trazer conhecimento, benchmarking e passar 3 dias maravilhosos numa imersão falando sobre varejo. Sistema Fecomércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fecomércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Alô amigos, alô brasileiros, boa tarde, brasileiros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Aqui Diego Casagrande falando com vocês direto de Orlando, na Flórida. Eu tô com um convidado muito querido aqui, um querido amigo, topou conversar com a gente agora. Aí tá ele, ó, Dr. Antônio Augusto Maier dos Santos, que é um dos maiores especialistas em direito eleitoral do Brasil. Tem quase aí 30 anos de experiência nessa área. Ele estava me dizendo agora, fora do ar, que não tem eleição desde que ele começou, que ele não tenha peticionado, ou seja, que ele não tenha trabalhado na área eleitoral. E ele está lá no escritório dele em Porto Alegre. Dr. Antônio Augusto Maier dos Santos, tudo bem? Bem-vindo. Tudo bem, Diego. Satisfação poder conversar contigo, todas as pessoas que estão aí nos acompanhando. Muito honrado, muito feliz, e vamos bater esse papo aí que pauta e assunto é o que não falta. Que beleza. Olha, eu dei um nome aqui para nossa live. O horário tá meio estranho, assim, passou do meio-dia, tem gente almoçando, tem gente que tá no carro, outros estão no trabalho, mas foi o horário que eu encontrei, tá? Que deu para fazer, o Dr. Antônio Augusto topou. E a live depois ela fica, né, na rede, ela vai passar também no canal 20 da NET em Porto Alegre, no programa Opinião Livre,
e aí as pessoas, sabe que o público pode assistir, essa é uma das grandes vantagens também da internet, o sujeito pode assistir quando quiser, né? Sabe o que é uma coisa que eu faço, Antônio Augusto? Eu às vezes assisto os meus programas preferidos da internet deitado, eu deito, pego o meu tablet e fico ali uma meia hora assistindo coisas que não deu para assistir durante o dia. Tu fazes isso também ou não? Faça. Nós temos que usufruir do conforto. O conforto foi disponibilizado justamente para isso. E essas questões aí da ocupação do lazer, do tempo livre, ele se tornou muito interessante. Sim. Quando ele é combinado com a modernidade. É isso que a gente faz. Só não pode fazer uma coisa, né? Só não pode assistir nada dirigindo. Não, isso não dá para fazer. Não dá pra fazer. Sabe que hoje eu assisto muita coisa do Brasil no YouTube, né? Tá tudo na rede hoje. E às vezes eu tô na estrada, aqui em Orlando, pra você ir pra algum lugar. Eu moro na Grande Orlando, na verdade. Eu moro em Winter Garden, né? E às vezes eu coloco alguma coisa, né? Eu botei tipo um pedestal assim no vidro do carro onde eu colo o celular, né? Com imã, ele encosta ali. E aí às vezes eu venho dirigindo, boto alguma coisa que está acontecendo no Brasil, mas eu juro que eu não fico olhando para a tela, eu fico ouvindo. E nem os motoristas de táxi no Rio lá. Eles ficam conectados o tempo todo, né? Chega. Me conta uma coisa, hein? O governo Bolsonaro vai entrar no 6º mês e com coisas muito boas acontecendo, tá? Alguns percalços, alguns tropeços, a gente até pode falar disso. Um Congresso que é resistente à mudança pelo sistema político que temos. Qual é a análise que tu fazes aí desses primeiros 5 meses de governo, hein, Antônio Augusto? Olha, Diego, eu vejo com muita clareza uma resistência do Congresso Nacional a essa mudança. Mudança no singular, mudança na perspectiva de uma nova forma de ver a coisa pública. E se for levar isso para o plural, mudanças. A primeira delas é a resistência visceral, sobretudo da Câmara dos Deputados, à estrutura ministerial brasileira. Por quê? Porque os deputados federais insistem em avançar em torno da estrutura brasileira de administração para partidarizá-la. Ou seja, eles não admitem a possibilidade de um Estado funcionar a partir da gestão da coisa pública. Sim. Eles insistem na ideia de uma perspectiva de domínio da estrutura, muitas vezes por pessoas sem vocação para a vida pública. É tipo capitanias hereditárias, assim. Isso, feudos. Tu vê a que ponto chegamos, que até dias atrás, eles estavam tentando reinstaurar ministérios que já haviam sido extintos, superintendências também já extintas, quando, na verdade, foram extintas porque, salvo engano, boa parte de titulares das pastas extintas ou é observado pela via do inquérito ou é denunciado em ação penal. São ministérios fadados ao problema. Eles queriam restaurar aqueles ministérios para se apossar dos ministérios. Agora tu vê onde é que nós estamos, o Congresso, quer dizer, o presidente tentando enxugar a máquina e o Congresso, o tal de Centrão, esse querendo reconstruir um negócio para fazer cabide de emprego, rapaz. O presidente da República tentando desidratar a estrutura para fazê-la funcionar, e eles se dando, na verdade é um assinte, eles estavam assintando o direito legítimo do presidente de levar a efeito uma promessa de campanha, Diego. Ele prometeu diminuir o número de ministérios e eles estavam se intrometendo no direito dele, enquanto chefe da administração, atribuir um novo formato para o executivo. Uma coisa medonha. Eles estavam interferindo no ato mais legítimo do chefe da administração, que é torná-la, segundo a sua ótica e de seus auxiliares,
a mais viável possível. E eles estavam lá minando o direito do homem que apresentou isso como proposta de campanha. Não estavam lhe dando o direito de exercer aquilo que ele prometeu. É surreal, né? É uma doença. É surreal. Bom, mas a estrutura que temos política permite isso. Porque no Brasil os presidentes ganham eleições, mas não tem maioria. Se por um lado é bom, porque imagina se o Lula tivesse uma maioria, hein, Antônio Augusto, uma maioria raiz mesmo, né, que tivesse chegado com ele, o país estava liquidado, né? Por outro lado, quando chega alguém que quer fazer as mudanças que o povo deseja, não estou dizendo que as pessoas precisam concordar 100%, mas tem mudanças que, poxa, só louco não quer, né? Não consegue fazer. Não é permitido ao presidente da República exercer o direito para o qual ele foi diplomado, qual seja, chefiar a administração. Se ele, a um determinado momento, Diego, resolve incorporar ministérios, extinguir ministérios, adequar a planta ministerial a uma realidade mais racional, o Congresso Nacional, especificamente pela casa iniciadora do processo, que é a Câmara dos Deputados, por uma maneira fisiológica, resiste a isso, impedindo o presidente da República até de errar. Não lhe dão o direito de errar. Que doideira. Bom, como é que está, na tua opinião, a governabilidade do Brasil nesses primeiros 5 anos, hein? Olha, Diego... Perdão, 5 meses. 5 meses. O que se observa é que o presidente da República, eleito a partir de 8 segundos na televisão e que venceu a eleição nas redes sociais, assumiu um governo onde não lhe é permitido romper com aquele caldo que dominava até 5 meses e meio atrás. Não lhe está sendo permitido fazer isso. E o que se nota, Diego, eu pelo menos com uma tremenda nitidez, a Câmara dos Deputados tem um presidente que não tem perfil para ser presidente. Este cavalheiro, esse deputado federal Rodrigo Maia, ele se mantém no exercício da presidência porque ele sabe regimentalmente se movimentar. Veja bem, ele dificulta todas as votações, ele cria fatos e há uma semana atrás, exatamente, ele resgatou a ideia do debate da reforma tributária. A reforma tributária não é pauta no momento. A reforma tributária passará a ser pauta, passará a ser objeto do governo e do parlamento, posteriormente à reforma da Previdência. Isso já tem sido dito reiteradamente pelo presidente e pelo senhor ministro Paulo Guedes. O que o Rodrigo Maia fez? Ele resgatou, tirou lá da gaveta, do bolor, a reforma tributária. Não se quer dizer, Diego e caros companheiros, que a reforma tributária não seja importante ou que ela não seja prioritária. Não. É que o discurso agora deve se voltar para os acertos, os defeitos, as melhorias passíveis na reforma da Previdência e não num assunto paralelo. O presidente do Senado, Diego, o presidente do Senado não reuniu ainda o Congresso Nacional para deliberar nenhum assunto de relevância contributivo ao governo do presidente Bolsonaro. E o Supremo Tribunal Federal, me parece que numa das suas piores composições ao longo da República, toma providências num aspecto que não é colaborativo. Me refiro ao tensionamento social. Definiu agora, sem fundamento constitucional, a questão da homofobia. Então, a governabilidade passa pela pauta principal de cada poder. Eu não estou criticando, eu não sou a favor da homofobia, jamais. O problema é que o Estado Democrático de Direito, que a Constituição Federal atribuiu ao Brasil a partir de 5 de outubro de 88, delimita expressamente que não há crime sem lei anterior que o defina. E o Supremo vai e define em cima de um caso concreto pela jurisprudência. É que, na verdade, é o seguinte, no nosso sistema, o papel do judiciário é julgar, né? Não legislar. Quem tem voto para fazer lei, boas ou ruins,
são os legisladores e o chefe do executivo, né, que pode propor, né? Aliás, o povo também pode, mas quem aprova em última instância é quem tem voto, é o legislativo. Não é o juiz que tem que fazer lei, mesmo que a gente concorde com a lei, né? Porque quem é que pode ser a favor da homofobia, né? A gente tem que lutar por uma sociedade melhor, e isso é uma coisa absolutamente atrasada. Mas o caminho para fazer não é como foi feito, é isso que tu está dizendo, né? Exatamente. A governabilidade, ela exige aquilo que a Constituição Federal estabelece na sua abertura. Os poderes são harmônicos e independentes entre si. A primeira palavra é a harmonia, Diego. Nós estamos numa situação... Eu gosto muito de lidar com números. Eu penso que os números, eles traduzem com mais nitidez a realidade. O governo Fernando Henrique Cardoso exerceu a chefia do Poder Executivo por 192 meses, certo? 8 anos. O governo PT... Primeiros 2 governos Lula, primeiro período Dilma Rousseff até 2016, totalizaram 161 meses. Michel Temer foi presidente por 31 meses. Jair Bolsonaro é presidente há 5 meses. Olha a desproporção, a intolerância do Congresso Nacional, Câmara e Senado com relação a um novo governo. Ou seja, o que dá a entender é que Câmara e Senado estão de costas para aquilo que o presidente da República está tentando. Tivemos o assinte de ouvir de vários parlamentares que a pauta que interessa é a do Congresso e não a do Executivo. Isso não é harmonia e independência, Diego. Harmonia na relação, independência nas propostas. Renova-se a harmonia. O ambiente, não há outra alternativa, é harmonia e independência, Diego. A governabilidade no Brasil passa necessariamente pela exigência de que os poderes estejam afinados no direito de um e de outro. Agora, a questão atrelada à governabilidade, ela exige que os 3 poderes tenham uma sintonia fina, porque onde um errar, o erro contamina os demais cenários. E nós estamos vivenciando um problema de natureza grave. O debate da Previdência, tenho certeza que a maioria das pessoas concorda, ele não tem sido travado na altura da importância e da complexidade que ele tem. Isso é muito perigoso, porque a matéria previdenciária é uma matéria que diz respeito ao futuro de todos, em todo o território nacional e fora dele. Não, e o Paulo Guedes já cantou a pedra. Se não aprovar, quebra ano que vem. Ele já foi... Ele disse, ó, pega o meu avião, vou embora. Ele não... Ele foi... teve gente que criticou, né? Ele foi transparente, ele foi cristalino. Ele disse, se só eu quero... Digamos que a reforma não passe. Se só eu quero a reforma da Previdência, o que eu estou fazendo aqui? É bem isso, né? Agora eu te pergunto o seguinte... Ô, Antônio Augusto Maier dos Santos, com a tua experiência, vai passar a reforma e que reforma da Previdência vai passar, na tua opinião? Olha, o Congresso Nacional, sobretudo a partir da reeleição que foi aprovada em 1997, adquiriu um novo modus operandi, né, em termos de aprovação de temas polêmicos. O Congresso Nacional atua sob a forma da gritaria, ele age na forma assim ostensiva. E agora, com as redes sociais, os principais deputados e os principais senadores fazem um barulho digital muito intenso, por vezes tóxico. E isto, Diego, como termômetro da opinião pública, e às vezes até da opinião publicada, isso tem repercussão. Então, uma estratégia do Congresso Nacional. Eu creio, Diego, que a reforma passa, ela realmente tem contornos para passar, ela precisa de um pequeno ajuste, me parece, naquelas questões relacionadas àquelas camadas profissionais mais expostas, aquelas pessoas que neste momento ou estão saindo da informalidade ou estão ingressas no cenário da formalidade há pouco tempo. É preciso ajustar isso, porque essas pessoas estão, evidentemente, naqueles casos onde o exercício é um exercício muito mais físico do que propriamente intelectual, elas precisam ter uma garantia adicional. Elas necessitam, Diego, ter uma certeza de que já aos 60 anos
não tem aquela mesma capacidade de produção. Eu confesso, Diego, que tudo que tenho lido, e tenho lido muito material sobre isso, inclusive os materiais ideológicos, para que se possa formar uma opinião isenta em torno do assunto, levando em conta o perfil, sobretudo, de alguns deputados que estão na comissão, eu penso que ela tem condições de aprovar sim, mas o presidente da República terá que fazer algumas concessões adicionais, porque basta ver a questão do COAF. O COAF foi negociado, infelizmente, a permanecer no Ministério da Economia, mas ao que dá a entender, inclusive de debates que se pôde observar anteontem e ontem, é um mecanismo de compensação. A política é diálogo. Bom, não é a melhor política, mas eu creio, Diego, que passa na Câmara e passa com mais facilidade no Senado. Só o seguinte, o próprio governo ontem, o próprio Sérgio Moro ontem, eles fizeram uma carta para o Senado, para a base no Senado, para o PSL, dizendo o seguinte, olha, entreguem o COAF para o Ministério da Economia, não briguem mais com isso. O governo teve as melhores intenções, o governo queria o COAF com o Moro disse que iria dobrar, aprimorar o COAF, dobrar a capacidade do COAF, e é evidente que a bandidagem na política não quer, né? Não quis. Não. Só que se insistisse nisso, de repente outras pautas importantes estariam comprometidas também. Então a política tem disso, você nunca consegue aprovar tudo 100% que quer, o que não torna, vamos dizer assim, isso uma derrota. Isso faz parte. Eu estou vendo aqui nos Estados Unidos, Antônio Augusto, o Trump, tá? Que está reerguendo a economia americana de uma forma assim, espetacular, é o menor desemprego em 50 anos, trazendo empresas americanas do México, do Canadá, da China de volta para os Estados Unidos, sobretudo da China, tentando reduzir o déficit na balança comercial americana, né? Enfrentando os chineses, que são a grande ameaça não só à economia americana, mas à economia mundial nos próximos anos. Muita gente não se deu conta disso, né? Porque o chinês é um predador, né? Então ele fez concessões ao longo desses 30 anos. Quando ele tiver o controle do negócio, não vou entrar muito no mérito aqui agora, porque não é essa pauta, mas aí ele vai botar o preço que ele quiser nas commodities do mundo inteiro, entendeu? Se ele for o maior comprador, só para ficar nesse exemplo, se ele tiver esta capacidade, né, de controlar o mercado, e o Trump está enfrentando o cara. O Trump não consegue aprovar as coisas que gostaria, como gostaria no Congresso aqui, tá? E tem popularidade, o presidente americano tem popularidade, ganhou a eleição, né? Então imagina num país como o nosso, onde tu tem um sistema político arcaico, capitanias hereditárias, né? Mas eu te pergunto o seguinte, que tamanho vai ser essa reforma? Vai passar a reforma de R$1 trilhão, 10 anos ou não? Ou um pouco menos? Olha, pelo perfil do Congresso Nacional, que é pouco arrojado e que não visualiza o cenário no seu contexto global, qual seja, o Brasil precisa necessariamente pensar num futuro com segurança. Eu te confesso que eu não consigo visualizar um cenário de uma longa reforma previdenciária e, infelizmente, Diego, infelizmente, sou obrigado a recapitular um episódio acontecido no governo Fernando Henrique Cardoso. Houve uma reforma da Previdência há 18 anos atrás. Então, é fatal se a reforma não passar nos moldes preconizados pelo ministro Paulo Guedes, daqui a... vamos arredondar a conta para que fique assim linear, uma década, 2 legislaturas, o debate voltará à tona, só que sob outra perspectiva, Diego. Um caldo mais grosso, num país que, sabe-se lá, não usufruindo do momento agora e aprovar uma reforma mais ousada, tenha outro tipo de problema. Não sei se um problema sanável, que é o envelhecimento do país, o envelhecimento da planta profissional brasileira, a extinção de postos de trabalho, com o advento irreversível da tecnologia e, fundamentalmente, né, não se sabe o que o Supremo Tribunal Federal vai deliberar em torno das privatizações que vêm por aí. Então eu te confesso que esse caldo, eu costumo ver as coisas com somas, Diego, não um cenário isolado. Então eu te diria que o Brasil daqui a 8, 9, 10 anos
obviamente que terá um outro formato, e se a Previdência não estiver adequada a este formato de década, a tendência é piorar, porque o envelhecimento do Brasil é constatado em qualquer estudo previdenciário singular, singelo, sem maior densidade. O país está envelhecendo, as pessoas não têm cuidado com as pessoas da terceira idade, há uma negligência social com relação a isso, e o governo federal não vai ter como fabricar dinheiro. E me parece que tu falou algo muito importante, Diego. O ministro Paulo Guedes não está para brincadeira. O ministro Paulo Guedes é um homem profissionalmente muito bem sucedido, é um homem respeitado no mercado internacional, que, diante de um cenário negativo, ele não tem por que simplesmente ficar aqui e apagar, eu não diria as lâmpadas, as lamparinas e os lampiões. Ele não tem por quê. Então ele está expondo às vísceras o caso. Ele está dizendo, o ano que vem, 2020, pode ser mais escuro. E ele não está para brincadeira. Se ele fosse uma pessoa que dependesse do carguismo, que dependesse de ministério, que dependesse desse tipo de posição, do establishment, não seria o homem que está no ponto que está falando o que está. Sem dúvida, sem dúvida. Doutor Antônio Augusto, já recebeu a sua cartinha do Papa ou não? Não, ainda não. Ainda não. Bom, para quem não sabe, tá? Para quem está por fora disso, a assessora de imprensa, foi publicado na Folha de São Paulo, tá? Pela Mônica Bergamo, uma carta divulgada na manhã de hoje pelo site oficial de Lula, tá? É uma mensagem do Papa, uma carta que o Papa mandou ao ex-presidente Lula, que está preso por corrupção, lavagem de dinheiro, e porque o Lula em abril escreveu uma carta para o Sumo Pontífice e agora veio a resposta. Ele não fala de política, tá? O Papa não fala de política, mas ele lamenta as duras provas pelos quais Lula tem passado, manifesta solidariedade pelas mortes da esposa, do irmão, do neto, né? E disse para Lula não desanimar e continuar confiando em Deus. Mas não falou da situação de Lula frente à justiça. Que achou disso, doutor Antônio Augusto? Olha, Diego, o Papa é o Papa, não é? O Papa não sabe o que acontece no Brasil. O Papa não sabe que este presidiário cometeu crimes que em outros países derivariam numa pena de prisão perpétua, certo? Infelizmente o Papa não sabe que este presidiário, que responde a quase uma dezena de inquéritos, deixou que o país fizesse negócios com o dinheiro do povo, com economias sempre fracassadas, inadimplentes e que jamais respeitaram contratos internacionais. E mais, permitiu que sucessivos ministérios e ministros simplesmente saqueassem o país à vontade. Não é à toa que os principais ex-tesoureiros do partido dele também estão presos. Está todo mundo preso. Então, o Papa não sabe disso. O Papa não sabe que este cavalheiro que está preso, ele responde a outros inquéritos cuja perspectiva de condenação é mais séria do que a pena que ele está cumprindo neste momento. Então, na verdade, me parece também muito estranho que um preso comum, porque os crimes que ele praticou são crimes comuns. Crime de responsabilidade é o crime do impeachment. O crime de responsabilidade é o crime que resulta no afastamento de um presidente. Agora, um crime comum por alguém que foi denunciado e condenado por lavagem de dinheiro, ocultação de bens e valores, é um crime repugnante. Então o Papa não sabe. O Papa, infelizmente, não sabe a hierarquia do delito que ele cometeu. Não tem noção. Seria bom que alguém enviasse uma outra carta ao Papa, acompanhada da decisão de primeiro grau, da decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região e do acórdão do STJ, que não obstante a diminuição da pena e a flexibilização do regime prisional, mantiveram a condenação dele pelos mesmos delitos.
Talvez encaminhar isso ao senhor Papa com tradução, aí o Papa vai ter noção exata, porque o Papa será obviamente que informado de que o sistema judiciário brasileiro, pela primeira, segunda instância e terceira instâncias, chegaram à mesma conclusão. Que coisa, né? Bom, hoje mais cedo a gente estava num grupo de WhatsApp com amigos ali. Eu não sou católico, tá? Eu sou cristão, mas não sou católico. Mas eu respeito muito, tá? Tenho respeito pela igreja, enfim, pela fé das pessoas, tal. E eu notei que alguns católicos mais fervorosos assim, como eles consideram que o Papa é santo, eles não conseguem fazer a crítica ao Papa quando o Papa se miscui em questões políticas. Esse Papa, por exemplo, que é um queridão, né? Um fofo, vamos dizer assim. O Papa Francisco é o Papa mais fofo dos últimos tempos, vamos dizer assim. Todo mundo tem vontade de ficar perto dele, dar umas risadas com ele é simpaticão, mas ele tem feito críticas ao livre mercado, críticas ao capitalismo, e deu uma declaração há alguns anos dizendo aí que os comunistas estão mais próximos da doutrina cristã porque querem a igualdade. Não é bacana isso, sabe? Ele esqueceu de falar o que o comunismo... Então, se vai fazer esse tipo de referência, que para mim é absolutamente equivocada, fala também o que o comunismo gerou: 100 milhões de mortos no século passado, muita tortura, muita pobreza. E não tem um país efetivamente comunista ou socialista que tenha dado certo. Mas eu noto que o sujeito que é mais fervoroso, ele tem uma dificuldade de reconhecer que o Papa é antiliberal, né? O Papa é antimercado. Ele tem uma vertente, por exemplo, já criticou muito ao armamento, ele é contra armas nas mãos de civis, mas ele anda cheio de segurança. É ou não é? E também não pode ser diferente. Como é que ele vai andar sem segurança armado? Isso aí é uma máxima, né, Antônio Augusto, que tu sabes, tu tens esse conhecimento. A única maneira de você conter um homem mal armado é você ter um homem bom armado. Porque a arma sempre vai se sobressair a todos os outros meios de autodefesa, né? Então, ele fala essas coisas, o Papa, ele tem... Especificamente essa carta, me parece que é uma carta muito mais para tentar levar um pouco de paz espiritual, pelo que eu entendi ali, ao presidiário que tanto mal fez ao Brasil, e que, na minha opinião, devia, como tu disseste, pegar uma prisão perpétua por crime de lesa pátria, né? Isso que o Lula fez era de prender e jogar a chave fora, né? Ele condenou o país à pobreza, botou muita gente na miséria para mandar dinheiro para seus amigos ditadores, parte desse dinheiro que voltou como corrupção para o partido dele e para outros partidos satélites, né? Mas, enfim, tô te dizendo isso porque eu fiquei realmente surpreso com a carta do Papa, viu, Antônio Augusto? Realmente, ela surpreende, mas com absoluta... Primeiro, eu concordo integralmente contigo. O Papa é uma figura afável, sem dúvida nenhuma, ele tem um carisma natural pela sua bondade. Se trata de uma pessoa realmente afável. Ele é um homem querido, seja por ele próprio e querido pelas pessoas, não é? Ele consegue suplantar todas as características daquelas pessoas que têm resistência à figura papal. Consegue, porque ele tem um perfil de pessoa amável. Ele é um homem bom, realmente. Agora, com absoluta certeza, a carta que ele recebeu deste elemento que está preso, esta carta não traduz a realidade. A carta, evidentemente, endereçada ao Sumo Pontífice, é uma manifestação de alguém que está preso, mas que não deve ter revelado detalhes da denúncia criminal e das 3 decisões proferidas. Isso o Papa, trecho de voto. Isso o Papa não fala na carta, né? Ele não vai na questão política e na questão judicial do Lula, né? Mas acontece que o Papa, na verdade, fez como tu disseste. Ele mandou uma mensagem de apoio a alguém que está preso. E estar preso é estar fora da liberdade. Pode parecer piegas, mas quem tem a oportunidade, ou quem já teve, por razão profissional, por exemplo, de se dirigir até um presídio
e conversar com alguém preso no parlatório, sabe que tem a certeza da saída do presídio e da liberdade. E aquele que fica não tem. Só que tem um detalhe, Diego Casagrande. A figura da prisão, ela é secular. E a figura da repressão também é secular. E quando a prisão e a repressão são legítimas pelo Estado, é assim mesmo que funciona. Porque o Estado tem o direito de retirar do convívio social aquele que violou leis. E é o que está acontecendo com ele. Ele violou leis, e não foram poucas vezes, e os bens tutelados pelo Estado, que foram massacrados, chefiados por ele, nesta quantidade imensurável de valores surrupiados do erário, é muito grave. Antônio Augusto, está se falando aí que o PSDB pode estar querendo trocar de nome e até de símbolo. Não sei se chegasse a ler isso essa semana. Eles querem dar uma maquiada, como é que é, hein? O PSDB, que na verdade era o inimigo, vamos dizer assim, o adversário que o PT pedia a Deus, né? Porque apanhava sempre. É ou não é? Olha, essas tentativas, Diego, de repaginar partido político, extrair a palavra partido do nome, apresentar um novo símbolo, às vezes um colorido, uma marca d'água, isso não tem resultado, na verdade, em êxito algum. Isso decorre, até eu vou situar isso para que as pessoas compreendam. O Tribunal Superior Eleitoral, há 3 anos atrás, flexibilizou radicalmente a questão do partido político no Brasil. Há meia década atrás, ele já havia permitido a eliminação da palavra partido, que outrora era obrigatório. Toda agremiação que tivesse a ideia e a pretensão de organizar-se para disputar eleições, ter filiados e acesso ao generoso fundo partidário, deveria acoplar a qualquer manifestação intelectual do seu nome a expressão partido. Então nós tínhamos, há alguns anos atrás, todos os partidos políticos com essa referência. Hoje, os partidos políticos não precisam, Diego Casagrande, utilizar a expressão partido. Sim. Então a ideia é suavizar. A ideia é fazer de conta que a política não é feita com partidos ou que os partidos não fazem política. Essa é a ideia. Só que o eleitor, ele não é idiota. O eleitor não dorme mais de poncho, de touca. Não existe mais esse tipo de ludibriação. Mas os partidos insistem nesse segmento, por quê? Porque querem virar uma página, querem escrever um novo capítulo. Só que os personagens e o meio pelo qual a política vem sendo escrita não tem mudado. A mudança se deu na eleição presidencial. Admita-se, as pessoas podem não gostar do presidente, não aplaudir, mas ele, Jair Messias Bolsonaro, elegeu-se presidente da República, rompendo paradigmas até então inimagináveis. Um homem sem televisão, Diego Casagrande, um homem sem rádio, que se elegeu pela rede social, isso vai ter uma repercussão extraordinária no pleito de 2020. Fenômeno. Fenômeno. O PSDB tem direito legítimo de fazer isso. É legítimo. Agora, faço uma pequena referência histórica, não muito longa, Diego. 2 anos e meio. 2 anos e meio. Esses partidos que modificaram o seu nome, que modificaram a sua logotipia, o seu símbolo, a sua gota d'água, até o discurso. O êxito deles em 2018 foi pífio. Agora, tu vê que coisa, eu acho que os 2 estados onde o PSDB governa, tem prefeitura e governo de estado, que eu lembro assim, dos grandes estados, é o Rio Grande do Sul e São Paulo, né? São Paulo. E o Dória está tentando dar uma puxada do PSDB para a direita. Ele entendeu o fenômeno Bolsonaro, ele entendeu os anseios da população. Pode até ser oportunismo, mas a política também é feita de oportunismo, né? O fato é que ele está dizendo que ele não quer mais um PSDB de esquerda, né? Que quem quiser ser de esquerda, raiz, que vá para outros partidos. Eu acho muito bom isso, né? Concordo. E veja, Diego, o João Dória hoje governa o estado mais poderoso da federação. O estado de São Paulo hoje tem o maior parque industrial, é responsável pelo maior volume de PIB do Brasil,
maior taxação, impostos, enfim, São Paulo é, repetindo aqui o que todo mundo pensa e diz, a locomotiva do Brasil. Ele foi prefeito, elegeu-se com uma votação estupenda para o primeiro turno na eleição de 2016. Em 2018, venceu o primeiro turno, venceu o segundo turno, montou um secretariado, goste-se ou não da nomenclatura lá adotada, é um secretariado formado por notáveis, pessoas bem-sucedidas nas suas atribuições e atividades públicas anteriores. Evidentemente, Diego, que tem lá as suas deficiências, tem lá um perfil que ou aqui ou acolá não faz parte dessa pleiade, mas é, sem dúvida nenhuma, uma liderança política, um líder partidário e que está surfando no momento. Qual seja, ele está atribuindo ao PSDB o perfil dele, porque hoje ele é indiscutivelmente o homem político dentro do PSDB que tem mais votos e tem a liderança São Paulo. Ponto. E ele tá louco para ser presidente da República. Isso aí parece claro, né? Ele, pelo que deu a entender, ele já deve ter comunicado essa pretensão ao próprio presidente Jair Bolsonaro, não é? Tanto é verdade, Diego, duas questões chamam a atenção. A primeira é que o presidente Jair Bolsonaro, numa ocasião, referiu-se a, quem sabe, estamos diante de um futuro presidente da República. Palavras do presidente Bolsonaro. E agora, o próprio João Dória disse lá nos Estados Unidos, ele desagravou o presidente perante o prefeito de Nova York, que é outro esquerdista. Então o João Dória desagravou o presidente da República. E o João Dória governa o maior estado do Brasil. Então não é um desagravo qualquer, não é uma defesa qualquer, não é um discurso que vai passar. Não, é um discurso veemente, pronunciado em solo americano, pelo governador de São Paulo, que tem a pretensão legítima de disputar a presidência da República. Diego, outra coisa interessante, se tu me permite dividir com os internautas. Por favor, o tempo é todo teu. O Poder Judiciário acaba de declarar que o homem que tentou assassinar o então candidato e hoje presidente da República, ele é uma pessoa incapaz. O que achaste disso, hein? Conta. Inimputável. Ele tinha um álibi na Câmara dos Deputados, aparelhos celulares, computadores, possivelmente algumas despesas pagas, esteve numa escola de tiro, deu tiro. Que incapacidade incrível, hein? Tu achas que houve, fala sinceramente, porque a gente está num país, ainda não revogaram, né, Antônio Augusto, o direito de expressar opinião. Tu achas que o Adélio foi usado, mesmo que ele seja um sujeito problemático, desequilibrado, como parece que teve exames que fizeram e ele é doido, né? Tu achas que ele foi usado por alguém para matar o então candidato Jair Bolsonaro? Tenho convicção disso, desde o primeiro momento. É mesmo? Desde o primeiro momento. Diego, ele teve um determinado momento, possivelmente horas depois do episódio, sim, a segurança e a garantia de advogados renomados, experientes, bem-sucedidos, certo? Isso é inusual. Não há isso, é uma questão surpreendente. E os detalhes que foram sendo apurados ao longo dos inquéritos revelam um homem que tem uma inteligência, sim, um homem que se dirigiu até o local da prática delituosa, armado, praticou o que praticou. Ele, sob o ponto de vista mental, talvez tenha elaborado a ideia até sozinho, mas ele não tomou aquilo, penso, por iniciativa própria. Aquilo houve um concurso de interesses, não tem a menor dúvida. E outra coisa, é preciso levar em conta que o fato de ele ter aparelhos celulares, computadores, ele ter ido àquela escola de tiros, praticado os tiros, aquele álibi lá na Câmara dos Deputados vai ficar por isso mesmo? Isso não vai ser apurado, Diego Casagrande. O homem teve lá, um determinado momento, a possibilidade de estar e não estar. O homem tem o dom da ubiquidade. Isso vai ficar assim barato, que nem aquela eleição da mesa do Senado? Ninguém vai dar conta disso? Que doideira, né? Que doideira. Mas e aquela eleição do Senado, Diego? Aquilo também vai ficar por aquilo mesmo? 82 votos de 81 eleitores? Mas eles querem, na verdade, eu acho que fica claro que eles estão querendo botar panos quentes, senão vão ter que caçar um senador, né?
Talvez. Essa questão do adélio não vai crítica ao magistrado. O magistrado obedece à lei. E a lei, com relação a esse tipo de inimputabilidade, ela é muito árdua, porque é uma lei velha, é uma lei obsoleta, que precisa ser atualizada, Diego Casagrande. A questão do delito, do crime, o comportamento criminoso, a sociopatia, a criminologia, a psicologia forense, a psiquiatria forense, passaram por verdadeiras revoluções nos últimos 40 anos. E a legislação penal processual brasileira segue nas trevas. Então o doutor juiz que tomou a decisão, ele tomou amparado num diploma legal em vigor. Não é culpa dele. Talvez não fosse nem desejo dele. Mas ele se viu numa contingência legal porque a lei está superada. O ordenamento jurídico brasileiro precisa de uma atualização em inúmeros aspectos, mas é latente no direito penal, no processo penal e no direito penitenciário. Coincidentemente, as propostas do Dr. Sérgio Moro. Antônio Augusto, mais uma vez, obrigado, querido amigo. Sempre às ordens, agradecido e muito feliz. Valeu, fica com Deus aí, grande abraço. Por hoje é isso, fiquem com Deus, tchau.